Bom, vamos lá, pessoal, falar um pouquinho de atos de liderança em uma telecom, né? Vejam o fundo aí, né? O meu fundo de tela não foi escolhido ao acaso, né? O Rock Balboa, além de eu gostar bastante, mas é um cara meio resiliente, né? Na história dele, ele é um cara que tem um pouco de resiliência aí na história, né? Eu gosto muito da sequência. Rapidamente, né? Queria falar um pouquinho de mim aqui, só mostrando. Isso aqui essas são as pessoas que aguentaram a minha ansiedade aí nesses dias aí para esse evento, tá? Minha esposa, Elidiane, o Adam, meu filhão. Então, até a inscrição na palestra, né, nesse evento em si, é um ato de liderança, né? É um tremendo ato de liderança, né? Decidir contar essa história com os fracassos, com os sucessos, né? Isso por si só, né? É um ato de liderança. E aí eu vou dizer, resumindo aqui para vocês, né, o que que eu gosto, né? O que que eu gosto, assim, é ter a pele em jogo. Tudo que eu estou envolvido, sabe, na jornada, estou sabendo um pouco mais, não só do meu dia a dia, é o que eu gosto no trabalho, né? Aqui, até vou dar uma dica para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo. Tá vendo esse QR Code aí? Vocês querem saber qual que é a Telecom? Dá uma lida nesse QR Code que você cai no meu LinkedIn e aí você vai facinho descobrir qual que é, tá bom? Aqui embaixo aqui o Acabativos é um projeto pessoal de educação, de mentorias, né, sobre carreira, liderança, produtividade, meu e de alguns amigos, e nasceu até na pandemia e que eu tenho bastante orgulho desse projeto, o Acabativos. E não posso deixar de falar que a empresa que me abriu as portas desde agosto, que é a Riachuelo, eu sou coordenador de sistemas hoje na Riachuelo, e é uma empresa que vem se destacando aí na transformação digital, né? Vocês vão ver a apresentação da Juliana Frigo, da Camila Patrizzi, que é minha parceira aí no dia a dia, né? Do próprio Fábio Micheletti também. O Yoshima mesmo comentou, né? Uma das maiores implementações de KMM no mundo. Então, eu estou muito orgulhoso, né? O próprio vai ter uma apresentação do Lamec também sobre o Gira. Então, tá aí a força dessa empresa, a qual eu tenho bastante orgulho hoje em fazer parte, tá bom? Contextualizando, né? Vamos colocar um pano de fundo aqui para a gente explicar, contar essa história, tá bom? Inicialmente, nessa telecom, eu entrei, nós tínhamos 4 times, depois se tornaram 5, né? Então, eu entrei como Scrum Master, né? Depois passei para Agile Coach, uma função um pouco mais para ajudar a galera, e até depois me tornar coordenador de sistemas. Mas a gente continua com os chapéus, né? A gente só usa na hora certa. Então, eu vou comentar um pouquinho, né? Uma empresa desse porte, isso não é só dessa empresa, né? Empresas grandes assim, né? Que tem alta terceirização, não tem aquela complicação ali de ter baixo pertencimento, ter uma dificuldade, né, para conseguir que as pessoas vistam a mesma camisa, né, é um esforço, né, até coloquei ali um alto turnover, né, não só por serem, até por serem empresas terceiras, né, tem um turnover alto, o que puxa bastante esse custo de coordenação, dá trabalho, né, quando a gente tem bastante terceirização, dá bastante trabalho. Comentar um pouco, uma empresa desse porte, uma telecom, tem muitos processos legados, né? Tem amarrado toda a questão de engenharia, né? O ambiente muito projetizado, projetos grandes, às vezes do governo, mudança de tecnologia. Então, é um ambiente extremamente complexo, né? Resistência a mudanças, né? É normal. Lideranças com muito tempo de empresa, né? E que querem ficar ali naquele status quo, ali tem essa dificuldade de mudança, né? As próprias pessoas, né? Os times, é sempre aquela coisa, né? Sempre foi assim. Por que que vocês estão querendo mudar, né? E esse momento que eu passei, um foco muito grande de estabilização, né? Você está sempre correndo atrás de estabilizar os sistemas, né? Reclamações entre áreas, essa questão de distanciamento ali, de gestão, de lideranças, né? Silos, processos que estão ali muito para serem defensivos, né? Para travar aquela, aquele, aquele altruísmo, né? Então, tem muitos processos ali para travar, para ajudar a separar mesmo, né? O que gera uma baixa confiança. Tudo isso para dizer para vocês, né? Pensem também, é uma empresa que
tem aquisições, né? Essa questão de legado, adquire uma outra empresa, tem que juntar tudo, sempre é um cenário bem complexo nessa jornada, né? Então, você precisa realmente querer mudar. Tá aí o Rock Balboa. Precisa dar a cara mesmo para mudar. E aí, a apresentação vai funcionar como uma timeline, tá bom? 2017, 2018, comentar um pouco aí de 2017, inclusive antes de eu chegar, né? Nós tínhamos fase de documentação, desenvolvimento, testes em fornecedores separados, né? Era cada um num canto, ou seja, isso dificultava bastante, né, o processo. A gente tinha ali as pessoas falando assim, que às vezes demorava até 6 meses para uma demanda entrar em produção. 6 meses, até mais do que 6 meses, né? E uma frase muito comum era assim: eu posso falar com vocês sem abrir uma demanda? No final de 2017, a empresa começou com o Scrum, e aí é o que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco. Eu queria explicar também o layout do que eu pensei aqui para essa apresentação. É, essa onde apareceu a barrinha vermelha aqui, eu vou contar assim, o que era reconhecido como válido naquela época, o que era bom, né? O que a gente estava fazendo, né? E aí, nesse caso, comentando aí de 2017, era muito válido uma certificação Scrum Master, né? 2018, ali início de 2018. O cara que era Scrum Master, né, era o cara. Legal? O Trello também, você usar o Trello era muito bom, né? Falar assim, quem está usando o Trello é ágil. Ferramentas como o Management 3.0 também, você falar dos Kudokards ali, criar esse ambiente ali colaborativo, isso era muito importante também. Você era visto como um bom Scrum Master. E aqui, nesse triângulo que apareceu, é onde eu vou comentar um pouco e vou dizer o que eu enxergo que era a nossa maturidade, baseado no KMM, tá bom? Então, nesse momento, a gente estava tentando sair ali do individualismo, tá? Eu vou explicar um pouco mais para frente, mas eu entendo que a gente estava numa transição de 0 para 1, tá bom? E aí, comentando desse Scrum, né? As reuniões diárias eram aquelas tradicionais daily meetings, né? Então, batia certo horário, às vezes você até assustava, porque pô, levantava todo mundo e você olhava aquela coisa. Era realmente uma cerimônia, não é um evento, era uma cerimônia. Quem às vezes não levantasse era visto assim, você está rodando ágil, cara, né? Então todo mundo levantava, tinha que ter aquela coisa do Scrum Master, 15 minutos, né? E o grande motivador dessas reuniões era saber o que cada um estava fazendo. Então, assim, eu como Scrum Master, nessa época, né? O cara levantava, olhava para mim e falava, Rodrigo, eu fiz isso ontem, pretendo fazer isso hoje, não tem impedimento. Eu falava, cara, não fala comigo, fala com o time, né? Então era muito o foco no eu sou, fazendo o gancho até no KMM, né? O foco individualista ainda, né? E aí depois que a pessoa falava, ela pegava o celular e estava fazendo outra coisa. Então, assim, colaboração era baixa, né? A visualização, eu falei do Trello, mas era pouco utilizado, né? Por exemplo, para as deles, a gente não tinha um modelo mental compartilhado, né? A gente tinha o Trello ali de apoio no dia a dia, por existir, não que ele conseguisse dar esse grande valor que a gente sabe que é ter um modelo mental compartilhado com o time, tá bom? Então, assim, é muito aquela coisa, ó, isso não é assim. Se você não faz assim, você não é ágil. Comentando um pouquinho de review planning, né? Era legal isso daí. Tá aí uma coisa legal, porque antes nós tínhamos os fornecedores separados, e aí agora a gente tem todas as pessoas envolvidas ali colaborando. Então você vê que a colaboração estava emergindo. Comentando também um pouquinho do planning poker, né? Eu lembro que as conversas elas eram bem positivas, mas depois de algumas sprints rodando, a galera começou a entender o jogo. E aí era aquela coisa, ó, para mim, olhando essa atividade, essa história, né, são 13 pontos. Mas já que a gente vai ter uma mudança de prioridade, uma mudança no meio da sprint, vamos pontuar 21, né? Então isso começou a acontecer, a gente começou a enxergar que o time ficou esperto com isso, né? Já se defendendo de pedidos que poderiam ter mudanças durante a sprint, ok? Falando um pouco ainda da review, né? Eu lembrei, é bem legal de comentar que a review começou a ter
as pessoas um pouco dispersas, né? Porque era muita coisa. Chegava no final da sprint, né? As pessoas cansadas ali, né? Da review. Então, isso era algo que eu me lembro bem também. É, a gente, falando até da gestão visual no Trello, era mais para falar que estava rodando ágil. Não tinha um sentido de fluxo, né? Um sentido de continuidade, assim, de medir, né? Era mais para falar que estávamos rodando o ágil. Uma coisa comum também é que algumas demandas entrando é, pressionadas, né, para entrar, então não observavam o definition of ready. A gente pulava muito essa questão de ter uma demanda pronta. E as pessoas achavam isso como algo de outro mundo, assim, né? Mas vamos lá. Ainda assim, é, era muito positivo. A gente tinha entregas em ciclos mais curtos, né? Aquilo que demorava 6 meses, na verdade, era bem melhor. Tínhamos pessoas dedicadas com alguns papéis, né, de PO, Scrum Master, né? E o time está rodando o ágil, está rodando as melhores práticas. Então, assim, poxa, já era melhor. Mas nem tudo ia tão bem, né? Como eu comentei com vocês, a questão do individualismo era ainda um ponto para a gente superar, né? Baixo senso de propósito e visão das dependências, né? Eu enxergava só o time. Isso que eu falei de maturidade 0 para 1, né? Eu enxergava só aquele meu quadrado. Baixa consistência de entregas. A gente entregava, muitas vezes entregava, mas era por aquele carinha lá, aquele carinha que se cair na mão dele, ele entrega. Às vezes caía na mão do outro, não entregava. Então, a gente não sabia por quê, né? Às vezes não sabia explicar. E era muito isso focado nas pessoas. Priorização de defeitos era também um problema, porque a pior não queria saber. Defeito era de TI. Então, assim, é, era uma briga para você colocar dentro de uma sprint uma correção de defeito, a não ser que estivesse doendo muito no negócio. Como eu comentei, né, os sandbags, o time entendeu ali o esquema do planning poker, e aí aquilo começou a se perder, né, a realidade do que era, né. Burn down, muitas vezes, me lembro bem, no final das sprints, né, o burn down estava mostrando que estava tudo bem, mas, cara, não ia entregar, ou que ia entregar não estava legal. O burn down era onde a gente se amarrava para falar que estava medindo, né? A gestão visual, como eu comentei do Trello, que não tinha um sentido de continuidade, de fluxo, né? Times tarefeiros, é claro. Mudanças de prioridade dentro das sprints, normal, né? O desconhecimento da cadeia de valor. Legal? Por que eu comentei, né? Era dos post-its, né? Eu vou falar, né? Tem um motivo, né? Então, assim, a melhoria contínua era focada em criar um ambiente bom para as pessoas trabalharem. Como eu falei, Kudo Cards, o Kudo Box, os Energizers, né? Fazer aquela coisa, aquela ciranda, aquela dança da chuva, aquilo era muito valorizado, porque a gente estava buscando, era o que tinha no momento, né? Essa coesão social, né? Como se a partir daí a mágica fosse acontecer, né? Então a reflexão que eu deixo olhando isso para trás é assim, onde que estava o cliente, né? E aí, buscando esse cliente, buscando o propósito, né? A gente começou a querer olhar um pouquinho para dentro da área que nos demandava, da área de marketing. E aí foi quando a gente propôs fazer uma reunião de release, né? Trazer essas pessoas, quais são as demandas sazonais, quais são as dependências, né? Ter essa visão futura, além do que chegava nas plannings, né? Porque chegava aquela coisa, ó, faz aí, aperta aquele parafuso. Mas a gente não sabia que o parafuso era do que era, né? Então a gente começou a avançar. Eu lembro, isso aqui faz parte de um material, inclusive, que a gente apresentou na época para a área de marketing para falar assim, meu, eu quero saber mais, eu quero olhar um pouco mais para frente, quero olhar se eu vou ter alguma dependência no futuro, né? Alinhar melhor tempo, escopo, custos, né? Os riscos, ter essa visibilidade. Legal? Então, essa foi a era dos post-its, que no final de 2018 a gente começou a partir e aí falando, né, trazendo os atos de liderança, né, que também faz parte do, do assunto aqui do nosso workshop, do nosso bate-papo,
a leitura desse livro, né? Mudança Evolucionária, do David Emerson. Então, a partir daí, em 2018, a leitura do livro, que mais? Software Zen, do Alisson Vale, Pensamento Sistêmico, né? O próprio KNP, porque isso, meu, eu li o livro, eu fiquei maluco, cara. Fiquei maluco, falei, poxa, tem algo mais, cara, além disso daqui, né? E eu lembro uma vez, eu até conversei com o Juliano falou, cara, Software Zen, vai lá, cara, faz esse curso. E aí, isso realmente foi transformador. Aqui eu digo que a gente estava estabelecendo maturidade, estava começando a puxar. E aí a gente começou, a partir do livro ainda, tá? Esse foi o primeiro quadro Kanban, tá meio embaçado, mas é o que é, gente. Então isso aí é a realidade que a gente desenhou lá e, e a partir daí o time começou a fazer as reuniões diárias em frente ao quadro, né? Começou a colaborar, olhar um para o outro, né? É, até eu coloco aqui, né? As pessoas precisavam dos processos prescritivos. Era uma dor você falar. E a sprint? Você está rodando Kanban? E a sprint? E Scrum Master? Porque Scrum Master é do Scrum, né? E aí, para a gente, esse ato de liderança aqui foi fazer pequenas mudanças sem entrar nessa de nomenclatura, tá bom? Essa briga com o sprint, né? Essa questão, tinha muito esforço da liderança, né, em disciplinar e falar, ó, vamos ali, vamos mostrar valor nisso, né? As pessoas ainda não entendiam muito o valor da colaboração, de estarem juntos ali e principalmente a gente não olhar para a pessoa e olhar para a demanda, né? Olhar para aquele cartão e discutir em cima dele, né? Começa a surgir aqui o estressor, né? Também, mas buscar o valor e explicar isso, a pessoa tem que viver, né, para entender. E aí, isso aqui já é uma nova modelagem, né, de um quadro que a gente fez. Já tínhamos políticas explícitas. Eu vou colocar um ponteiro aqui para ficar melhor. Tínhamos raia de defeitos, olha que legal, né? Já está emergindo classe de serviço, né? A gente olhar mais para serviço. Mudanças de prioridade eram bem aceitas até o ponto de comprometimento. Então, aqui chegou, o time não puxou, falou, Pio, aqui você pode mudar. Eu falei, é mesmo? Né? Que legal. Começamos a ter essa preocupação maior com a cadeia de valor. Então, quando você olha aqui do lado direito, já tem a questão aqui de delivery, né? Para quem que eu ia entregar, né? Então, a gente começou a inserir uma reunião de entrega da release. E aí, claro que com os cartões aqui, a gente começou a falar de métricas. Começaram a aparecer as métricas. Aqui também um pouquinho, ó, design do cartão, a gente já falando de defeitos, né? Olha que legal, as histórias descartadas, a gente estava num momento que o Pio não sabia pedir, pedia, descartava, a gente falava, meu, cria um lixinho aí, depois a gente contabiliza isso, né? Muito legal, né? A gente viveu isso. Muito junto com essa questão de educar, de engajar as pessoas, né? Sem mexer demais, começando com o que a gente já tinha, ok? Então, esse foi o período aí de 2018 para 2019. Em 2019, veio uma crise. O Trello, que a gente estava acostumado a usar, foi bloqueado. Então, assim, as pessoas entraram em desespero. Cara, eu não tenho Trello, o que eu vou fazer, né? E eu vejo aqui em 2019 foi também o melhor, o principal momento da consciência, né? Do que a gente poderia evoluir nesses times. Eu vou colocar aqui. É claro que foram N pontos de melhoria aqui, N coisas que a gente fez, mas algumas importantes, né? Entender um pouco mais de métricas e do porquê. Vocês vão ver aqui agora à frente que a ferramenta Power BI ela ajudou em certo ponto também. E foi um momento, né? Eu já tinha feito com a MP2, eu queria um pouco mais, eu queria entrar um pouco mais nisso e conseguir fazer o KCP, entender um pouquinho mais de maturidade, né? Eu entendo que a gente estava ali pegando algumas coisinhas de ML2, tá bom? É papel de pão, galera, mas é o que aconteceu. Olha aí, a gente mapeando um pouco mais a cadeia de valor, porque não tinha mais o Trello. E a ferramenta que estava que a empresa trouxe, né, o ALM Octane, ninguém sabia mexer.
Então, assim, a gente desenhou isso daí para começar a subir no Octane, que essa ferramenta está aí. E aí, no Octane, a gente começou a adaptar algumas coisas, por exemplo, as políticas explícitas, né? A ferramenta não tinha um lugar aqui para eu colocar, deixávamos aqui num cartãozinho, né? É uma ferramenta bem completa. A gente tinha módulo de qualidade, né? Cobertura de testes, testes automatizados, né? Ela olhava para portfólio também, a gente conseguia cadastrar aí um pouco mais do portfólio. E aqui, eu falei ali das políticas, mas também a questão aqui, ó, do cartão de defeito, né? Começou a aparecer aqui dentro da ferramenta também. Aqui a gente conseguia colocar alguns campos também personalizados, porque, como eu comentei, é uma empresa que tem muitos sistemas corporativos e a gente precisa linkar, né? É muito forte a questão numa empresa grande dessa, a governança vem e, assim, muitas coisas são pré-definidas e não atendem a todos, né? Então, foi legal que a ferramenta deu esse apoio para a gente fazer as associações devidas com os sistemas que já existiam. Parecia uma maravilha, galera, né? Ter essa ferramenta, né? Já tínhamos algumas métricas, né? Mas era muito difícil tirar essas métricas, né? E a gente ainda tinha entregas inconsistentes. Aqui eu coloquei um relato real da gerente de marketing lá na época, né, 2019, em agosto. Difícil acreditar que passamos anos no estilo antigo. São visíveis os ganhos que a empresa obteve ao aderir à metodologia ágil em TI. Esse marco estreitou a parceria e relacionamento entre TI e marketing, pois nossos times agora constroem soluções em conjunto desde o início do processo, em tempo real. Aí eu grifei aqui, ó, constrói as soluções em conjunto desde o início do processo, ou seja, a gente estava começando a expandir a nossa visão. A gente estava começando a sair daquele tarefeiro, né? Ainda sobre atos de liderança, né? Nem tudo era lindo nessa ferramenta. Veio um momento bizarro aqui da minha apresentação, que é, que é esse CFD, né? E, e assim, depois de um tempo resolveram isso, né? Mas eu podia sentar e esperar, pessoal, né? Mas eu resolvi tentar, eu decidi tentar resolver, tá bom? Mas muito parte do que a gente está falando aqui sobre atos de liderança. E a gente, como eu comentei lá, a gente plugou o Power BI na ferramenta e começou a tirar as métricas, começou a ter essas discussões, essas reflexões sobre as métricas, né? Isso foi em junho de 2019. A gente plugou lá o Power BI no Octane, né? Começamos a ver lead time, cycle time, né? E aí, mais uma reflexão para vocês aqui, ó, uma dispersão, a gente olhava a cauda, por que que essa demanda aqui demorou 122 dias, né? E essas outras aqui, tá aqui, bem legal, né? É uma reflexão que veio até montando essa apresentação. Não adianta ter os dados com grande esforço. Eles precisam estar disponíveis quando precisamos, se possível diariamente, para que a cultura data-driven funcione. Eu vejo isso como muito importante. Então, na escolha de ferramenta, esses dados precisam estar ali para a gente é, parar de a gente sair ali da corrida dos ratos do dia a dia e discutir sobre como melhorar. Legal? E aí, 2020 para 2021, eu vejo aqui como um momento de estabilidade e de propósito mais forte ali naqueles times, né? Em 2020, a gente buscou dar mais consistência nas entregas, né? A gente reduziu consideravelmente a questão de defeitos, a gente tinha bem menos defeitos, né? E conseguiu aproximar muito mais a área de negócio, né? Redução de turnover também, então uma série de coisas que 2020 deu um caminho muito mais legal para a gente, né? O ambiente já estava propício à melhoria contínua. Eu quero destacar aqui a questão dos OKRs, que apareceu forte, né? A gente já estava olhando para objetivos, vejam que a construção de propósito, né? A reunião Strategy Review pode chamar de QBR, pode chamar de reunião de estratégia, de fechamento de quarter, mas a gente começou a fazer essa aproximação, gerou frutos muito positivos, não é? E a própria inclusão do NPS, a gente começou a olhar para quem pede e para quem a gente entrega, então quem vai dar sustentação naquilo,
e coletar o sentimento dessas pessoas, os feedbacks, para a gente melhorar o fluxo como um todo. Eu entendo que a gente já está estabilizando ML2, tá? E aí, comentando as reuniões de refinamento, né, e de delivery orientadas ao fluxo. Então, a gente parou de ter aquele lote grande de, de refinamento e de entrega. A gente começou a olhar, temos mais coisas para demonstrar e para entregar. Então, as reuniões as cadências já começaram a ser muito mais adaptativas, né? O upstream já mapeado e com visão de dependências muito puxando desde o OKR, a gente começou a descer isso e mapear essas fases e olhar para as dependências, o que ajudava muito, não só o nosso time, né, mas os demais também. Perspectiva do cliente com os OKRs, muito importante. Pontes entre times, colaboração intensa, né, começa a surgir o altruísmo aqui, a galera saber que está no mesmo barco, que no final o cliente é o mesmo, né? Menos preocupação com tamanhos de demandas. O time começou a entender aquilo e conhecer e trabalhar com dado histórico, né? Isso aí são as métricas, né? Emergindo. Então a gente olhando histórico começava a ter muito mais previsibilidade. Nem sei se vou falar aqui na sequência de previsibilidade, mas se olhando histórico, né? A gente começou a ter muito mais pé no chão, parou de fazer dança da chuva lá, fazer para pensar no tamanho de história, né? Então, priorização se tornou importante, né? A partir de que eu comecei a falar para o demandante que eu entregava 85% das vezes eu entregava em até 10 dias, ele sabia que ele tinha que priorizar, né? Então, a priorização se tornou, a gente inverteu isso com a área de negócios, né? Aquela pergunta que vem, né, quando a gente puxa muito para quando está pronto, começou a virar, quando você vai colocar para ser feito, né? Previsibilidade, como eu comentei, baseada em dados, né? Implementação da Strategy Review, que foi que eu comentei, faz toda a diferença, né? Não só na alocação de recursos financeiros para aquele quarto, para você olhar a roadmap de produto, olhar a visão de produto, isso dá total senso de propósito para os times. Deu, né? Para a gente fez muita diferença, né? Então, eu acho que uma das coisas aqui, até ainda essa priorização baseada muito na narrativa. Então, aqui a priorização se tornou mais importante, mas ainda baseada na narrativa. Aquela coisa, né? O diretor pediu, é a demanda do gerente, é a demanda de tal pessoa. Então, isso que eu vejo como uma barreira, inclusive, para buscar ML3, né? Então, esse é um ponto que eu já vendo como barreira. Que mais, gente? As situações estavam ali, né? Estou caminhando para o final. As situações estavam ali. O que eu podia fazer para resolver? Fui lá e fiz. Então, isso eu vejo como um dos principais atos de liderança aí. Os problemas, as oportunidades estavam ali. Podia esperar. Estou numa empresa enorme. Iam resolver o problema, por exemplo, do CFD. Mas o que eu podia fazer? Na verdade, fui lá e fiz. E é isso, pessoal. A gente faz muito sozinho. Estou contando a história aqui, né? Como se eu que passei, né? A gente faz muito sozinhos, a gente consegue fazer. Mas com apoio a gente vai além. Então, agradeço aqui ao Maico, meu gestor, alguns pares, parceiros, né? Milan, o Mike, o Álvaro, o Denis, pelo apoio de sempre. Muito obrigado. Tá aí o QR Code para descobrir qual que é a empresa, hein? Tô aqui para perguntas aí, Juliano. Eu não sei porque eu não estou conseguindo abrir minha câmera, mas tudo bem. Deu uma falha aqui. Eu acho que eu sei porque sim. Mas de qualquer forma, cara, tem uma pergunta que chegou aqui, do Pedro. Tá? Ele está perguntando o seguinte: como é que se conseguiu implementar o CFD no BI? Boa.
Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não usei o CFD no BI. Eu comecei a tirar outras métricas que a gente não tinha ali, o, o lead time mesmo, né? A cycle time, os tempos ali de espera para pegar um pouco de eficiência operacional, né? De touch, né? E fila, mas eu não fui. E aí logo eles resolveram, né? Deu um tempo, eles resolveram o CFD e a gente tinha às quintas-feiras reuniões focadas para ver as métricas, para olhar para o CFD, que fez muita diferença também, para você ter essa cadência, né, de olhar para isso. O time sabia que às quintas-feiras de manhã era a primeira meia hora só métrica, e depois algum assunto específico. Mas Não, não excelente. consegui. Muito bom, muito bom. Cara, o Alan aqui tá colocando no chat, né, que dando algumas dicas aqui de como é que você pode fazer isso. Pessoal, vamos lá. Quem tiver mais perguntas, aproveita que agora é a hora. Cara, eu adorei a história, eu adoro essas histórias de campo, assim, de gente que foi lá, conseguiu passar e sobreviveu. Sempre são muito boas. Juliano, você ajudou muito, tá? Sempre, Opa, sempre ajudou obrigado. muito aqueles nossos bate-papos no café, né? Sempre direcionando aí para onde que está o ouro, né? Onde que está o ouro? Você falou, vai ali, conversa com aquele cara ali, com o Alisson. Vai lá, Ah, essa aí é dica fácil, né? essa tá Muito bom. fácil. Essa tá fácil. Olha, essa é dica fácil.